Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo e essa é a nossa aula de Ciências da turma do segundo ano do Ensino Fundamental 1. O tema da nossa aula de hoje é: o que existe num ambiente? Nessa aula, a gente vai tentar entender o que a gente quer dizer quando a gente diz um ambiente. Além disso, a gente também vai aprender a reconhecer alguns elementos naturais e construídos que fazem parte de um ambiente. Como sempre, antes da gente começar, vamos ter certeza de que nós estamos num lugar confortável e tranquilo o suficiente para a gente poder assistir e ouvir essa aula da melhor maneira possível. Um lugar com uma temperatura agradável e com pouco ou nenhum barulho e interrupção. Afinal, a gente sabe que todo bom cientista precisa de um lugar mais ou menos assim para poder se concentrar para estudar. Se você já está num lugar assim, ótimo! Isso quer dizer que nós já podemos começar. O que existe no ambiente? Antes de mais nada, a gente precisa definir o que é um ambiente. Se a gente fosse falar de uma maneira fácil e rápida o que é um ambiente, a gente podia dizer que é um espaço onde convivem e se relacionam seres vivos e seres não vivos. Nós já vimos que os seres vivos são todos aqueles que têm vida, ou seja, eles nascem, crescem, se reproduzem e em algum momento da vida eles morrem. E eles também têm algumas necessidades. Eles necessitam de alimento, de água e de ar. Se eles têm a maior parte dessas características, a gente pode definir como um ser vivo. Os seres não vivos, por outro lado, não têm essas características. Não nascem, não crescem, não se reproduzem e não morrem, porque não têm vida. E também não precisam se alimentar, não precisam de água e nem de ar. Os seres não vivos, eles podem ser naturais, eles podem existir desde sempre, ou podem ser construídos por outros seres vivos. Agora vamos pensar num ambiente. A nossa sala de aula, por exemplo, é um ambiente. É um ambiente no qual nós, estudantes, professores, seres vivos, nos relacionamos com outros seres não vivos e entre nós mesmos, né? Entre seres vivos. Por exemplo, quando o professor escreve no quadro, ele está se relacionando com um ser não vivo, que é o quadro. Nós também estamos nos relacionando com o ar que nós respiramos dentro da sala de aula, com as mesas e cadeiras que nós usamos para nos sentar. Então, sim, a nossa sala de aula é um exemplo de um ambiente. Mas eu gostaria que a gente prestasse atenção nessa outra situação. Nós temos aqui algumas pessoas que foram passar um final de semana na praia. Será que essa praia ela pode ser chamada de ambiente? Sim, ela pode ser chamada de ambiente, porque nós temos aqui pessoas se relacionando com outras pessoas, por exemplo, se divertindo andando de bicicleta, a bicicleta que é um ser não vivo, a garota regando as flores, ou seja, dois seres vivos se relacionando. Então, sim, essa praia pode ser chamada de ambiente, porque existem seres vivos se relacionando entre si e com outros seres não vivos. Vamos pensar aqui em alguns seres vivos que a gente consegue enxergar nessa cena da praia. As pessoas, de um modo geral, nós já vimos que os seres humanos são seres vivos. Nós temos aqui as flores, as árvores, também são seres vivos. Esse passarinho aqui no telhado é um ser vivo. Este gatinho na janela também é um ser vivo. Este cachorrinho bebendo água também é um ser vivo. Agora, seres não vivos. E vamos pensar aqui nos seres não vivos naturais, aqueles que não foram criados por outros seres vivos. O mar. O mar não é vivo e também não foi criado por nenhum ser vivo. A areia. O ar que está presente aí nesse ambiente também não é vivo e não foi criado por nenhum outro ser vivo. Agora, seres não vivos construídos, elementos construídos que foram criados por outro ser vivo.
nós temos aqui o barco, a prancha de surf, a vara de pescar, os guarda-sóis, os carros, a bicicleta, as casas de um modo geral, né? Temos muitos elementos aí construídos nesse ambiente também. Agora, quero convidar vocês a pensarem em quais momentos aqui dessa cena a gente consegue perceber que existe água. Bom, nós podemos encontrar água aqui no mar. Podemos encontrar água nessa garrafinha d'água e nesta que o vendedor está na mão. Podemos encontrar água aqui no menino brincando com o castelo de areia. Podemos encontrar água aqui com esse rapaz limpando a janela, com a menina regando as flores, com o rapaz tomando banho. Nas nuvens, as nuvens são feitas de vapor de água, né, também. Na água da chuva, no pote de água do cachorrinho, na piscina e talvez em outras situações aí também que vocês podem prestar atenção depois. E já que estamos falando de água, quero fazer uma pergunta. Será que a água do mar, ela serve para que a gente possa beber? Ela também serve para regar as plantas, será? Não. A água do mar, ela é salgada. Ela não é própria para a gente poder beber, nem para poder regar as plantas. Ou seja, nem todo tipo de água no mundo é própria para a gente consumir. Vamos pensar agora no solo. Quais usos que o solo está tendo nessa situação? O solo é o tipo de chão que a gente consegue ver nessa cena. A gente tem alguns tipos, né? O primeiro que chama mais a atenção da gente é esse que está asfaltado aqui, né? Para os carros poderem passar e para as construções ficarem de pé. Seria muito difícil a gente construir um prédio, por exemplo, no meio da areia. A areia é fofinha, né? Seria muito difícil o prédio ficar em pé na areia. E a areia é um outro tipo de solo que a gente consegue ver aqui, onde as crianças estão se divertindo, onde o rapaz está vendendo a sua água. A gente consegue perceber também que aqui na areia não tem tantas plantas, né? Porque também é muito difícil que as raízes das plantas consigam se estabelecer num solo que é de areia. Porque a areia é fofinha, né? A planta não teria muita sustentação para poder ficar em pé. Diferente desse canteirinho de flores que a menina está regando. Esse é um outro tipo de solo, que não é tão fofinho, né, como a areia. E tem mais nutrientes, onde as plantas elas conseguem se desenvolver. Elas conseguem ter as raízes delas fortes ali e conseguem crescer. Agora, vamos dar uma olhada num outro ambiente. Nesse parque, onde as pessoas estão fazendo o piquenique delas. Aqui na parte de cima a gente consegue ler. No ambiente, é possível encontrar seres vivos e componentes não vivos. Os componentes não vivos podem ser classificados, podem ser divididos, né, em componentes construídos e componentes naturais. Todos eles se relacionam uns com os outros. É verdade, né? A gente consegue ver aqui seres vivos se relacionando com outros seres vivos e também se relacionando com componentes não vivos, né? As pessoas aqui, os seres humanos, são seres vivos, estão conversando, estão se divertindo juntos, estão se relacionando entre eles. O rapaz está coçando aqui o cachorrinho, que também é um outro ser vivo, mas ao mesmo tempo estão também comendo. As comidas são seres não vivos, né? E estão sentadas, por exemplo, na toalha, que também é um ser não vivo. As teias de aranha, os ninhos das aves e as moradias dos seres humanos são exemplos de componentes construídos, pois são criados pelos seres vivos. Então aqui, as teias de aranha, que são feitas pela aranha, que é um ser vivo, os ninhos das aves, que não são vivos, mas são feitos pelas aves, e as moradias dos seres humanos. As moradias não são vivas, mas são construídas por seres vivos. Então, todos esses são
componentes construídos, criados pelos seres vivos. Os seres humanos, os peixes, as formigas e as árvores são alguns exemplos de seres vivos. Mas também tínhamos aqui também o cachorrinho, por exemplo, a grama. A água, o solo, o ar e a luz solar, a luz que vem do sol, são componentes naturais, porque não foram criados pelos seres vivos, assim como essa pedra, por exemplo. São elementos aqui do ambiente que não foram criados pelos seres vivos, né, que já existiam, sem precisar que os seres vivos criassem eles. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Que tal treinarmos se a gente consegue perceber quais são os componentes construídos e os componentes naturais que estão aí no ambiente onde a gente está? Tenho certeza que vocês vão conseguir identificar eles, pensando o que será que é construído por um ser vivo e o que será que é natural, ou seja, que não precisa ser construído por um ser vivo. Por hoje é só e até a próxima!